No declínio do Império Britânico, banqueiros, advogados e consultores da cidade de Londres criaram uma rede de paraísos fiscais para atrair a riqueza de todo o mundo e direcioná-la para Londres. O soldado britânico. O encontramos por todo o mundo, desde Gibraltar até Hong Kong. Esteja onde estiver, ele se levanta contra o futuro ameaçador, sendo um defensor de nossa vontade compartilhada de ordem. Fogo! A Teia, o Segundo Império Britânico. O Império Britânico. O maior já conhecido, por mais de 300 anos, o Reino Unido governou. Seus exércitos conquistaram e seus banqueiros proclamaram o poder de sua moeda. Mas um dia, tudo isso começou a desmoronar. Um a um, os países estavam declarando sua independência do Reino Unido e nenhuma quantidade de força pôde reverter a maré. Ao verem sua riqueza, privilégios e império se desintegrando, as elites britânicas partiram em busca de um novo papel em um mundo em mudança e o encontraram nas finanças. Este é um filme sobre como o Reino Unido se transformou de um poder colonial em um poder financeiro moderno e como essa transformação moldou o mundo que vivemos. Nos dias do Império Britânico, a cidade de Londres era o maior centro financeiro do planeta. Londres nada mais era do que o coração financeiro do Império Britânico. Os historiadores Ken e Hopkins a chamam de comandante do motor imperial. Os países do Império costumavam utilizar a libra esterlina, onde Londres atuava como financista, não apenas dentro da zona onde a libra circulava, mas também fora dela. Conforme o Império Britânico declinava, Londres também declinava. Um caminhão do exército britânico foi bombardeado, resultando em 2 soldados mortos e 12 feridos. Com os distúrbios se espalhando por toda Chipre, os jovens estão desempenhando um papel cada vez maior na violência. Aqui um grupo de meninas está dispersando depois de atirar pedras na polícia militar britânica. Com a queda do Império, os interesses comerciais britânicos em todo o mundo foram ameaçados. Em 1956, o Egito nacionalizava o Canal de Suez. Uma nova crise surge no Oriente Médio, com o presidente Nasser anunciando para a multidão em Alexandria que o Egito acaba de tomar posse do Canal de Suez, até então propriedade internacional. França e Reino Unido emitem um ultimato de 12 horas. Poucas horas após o prazo expirar, aviões de combate britânicos dirigem-se ao Egito e seus bombardeios atacam 5 cidades-chave, incluindo Cairo. Os Estados Unidos se opuseram à invasão e pressionaram o Reino Unido e a França a retirarem suas tropas. Os Estados Unidos não participarão dessas hostilidades. Temos a esperança e a intenção de que essa questão seja apresentada à Assembleia Geral das Nações Unidas. O Reino Unido ficou humilhado. A crise do Canal de Suez marcou o fim da Grã-Bretanha como uma das principais potências mundiais. Após a crise, a libra sofreu muitas flutuações. Alguns suspeitam que o governo dos Estados Unidos estavam encorajando essa volatilidade da moeda britânica. Com os financistas retirando seu dinheiro do Reino Unido, o valor da libra caiu. Para proteger o valor da moeda, o Reino Unido limitou os empréstimos dos bancos.
Eles não podiam investir no exterior e, obviamente, não estavam contentes. Não sabemos exatamente qual era o contexto, mas está claro que os bancos ou seus representantes foram até o Banco da Inglaterra, que em si estava cheio de representantes da indústria bancária. Parece que eles chegaram ao acordo que, aliás, nunca foi registrado por escrito, segundo o qual, se os bancos intermediarem entre os dois não residentes negociando em uma moeda estrangeira, nesse caso o dólar, essa intermediação não seria considerada pelo Banco da Inglaterra sob sua própria jurisdição. Os bancos começaram a criar um mercado de dólares em Londres, chamado de Mercado de Eurodólares de Londres, para diferenciar essas atividades do euromercado e suas atividades bancárias domésticas. Os bancos mantinham dois conjuntos separados de contas. O Banco da Inglaterra, o regulador britânico, declarou que as contas do Euromercado de Londres não estavam em Londres, mas em outro lugar, e, portanto, não era sua responsabilidade regulá-las. Trata-se de proporcionar um espaço legal, onde fingir que uma atividade está ocorrendo, basicamente, é fingir que uma atividade não está acontecendo na economia onde realmente está ocorrendo. Assim, você pega uma atividade do local onde é regulamentada e sujeita a impostos e finge que está acontecendo em outro lugar. O local real não importa, desde que não seja aqui. Quando os bancos americanos perceberam que Londres oferecia a oportunidade de evitar regulamentações de Washington, transferiram suas operações internacionais para lá. Quase ao mesmo tempo em que os bancos americanos estavam se mudando para Londres, um novo tipo de espaço financeiro começou a surgir, desta vez longe de Londres, nas jurisdições ultramarinas britânicas, os últimos vestígios do antigo império. Na década de 60, as Ilhas Caimã eram um refúgio. Dizem que havia tantos mosquitos no ar que às vezes até sufocava as vacas. Claro, isso é apenas uma lenda, mas dá uma ideia de como esse lugar era tranquilo e isolado naquela época. Consultores e advogados londrinos chegaram às Ilhas Caimã e outras dependências britânicas e começaram a redigir um conjunto de leis e regulamentos sobre o sigilo financeiro. Devido a esse sigilo, não demoraram a se tornar o que hoje chamamos de paraísos fiscais. O que estava acontecendo nas Ilhas Caimã não poderia ter sido mais ilegal. Dinheiro proveniente do tráfico de drogas chegavam em grandes quantidades, evasão fiscal, qualquer coisa, tudo estava lá. O Banco da Inglaterra acompanhava os acontecimentos de Londres e observou um relatório marcado como confidencial, datado de 11 de abril de 1969. O seguinte: precisamos ter bastante certeza de que é possível proliferação de sociedades fiduciárias, bancos, etc., que na maioria dos casos seriam meras entidades fictícias, movendo bens para fora das ilhas, não escape do nosso controle. Claro, não há objeção a que essas entidades forneçam refúgio para não residentes, mas devemos garantir que, ao fazer isso, não facilitem a transferência de capital do Reino Unido para a zona não esterlina fora da jurisdição britânica. Essas pequenas ilhas, que ainda são territórios britânicos ultramarinos, continuam sendo últimos vestígios do Império. Das 14, 7 são, sem dúvida, paraísos fiscais, incluindo as Ilhas Caimã, Bermuda e Ilhas Virgens. Alguns dos maiores paraísos fiscais do mundo hoje em dia são dependências britânicas. Com acesso a grandes quantidades de dinheiro offshore ou extraterritorial, o euromercado experimentou um crescimento sem precedentes. Em 1980, atingiu um total de 500 bilhões de dólares e 4,8 trilhões em 1988. E em 1997, quase 90% de todos os empréstimos internacionais foram realizados por meio desse mercado. O Império Britânico havia desmoronado, deixando poucos vestígios, mas a City de Londres se adaptou e sobreviveu.
A cidade de Londres, o distrito financeiro da capital inglesa, é um lugar bastante peculiar. Já foi chamada de uma cidade dentro de uma cidade, um estado dentro de um estado. É administrada por uma organização chamada City of London Corporation, a corporação da cidade de Londres, uma empresa privada que desempenha todas as funções de um conselho municipal. Aqueles de vocês que não são daqui, ou até mesmo alguns que são, podem não saber o quão estranha é a pequena City de Londres, localizada dentro da Grande Londres. A cidade de Londres é uma entidade separada da Grande Londres e tem o seu próprio prefeito, chamado Lord Mayor. E é diferente do prefeito que governa o restante de Londres. Todo novembro, a cidade realiza o espetáculo de Lord Mayor, a mais antiga procissão cívica do mundo. A cidade de Londres manteve seu status legal peculiar por muito tempo, pois em 1066, quando William, o Conquistador, chegou à cidade, era um dos poucos pedaços da Inglaterra que ele não conseguiu conquistar. Em 1067 foi feito um acordo e ele seguiu com suas próprias regras. Até hoje, a cidade de Londres está isenta de muitas leis que regem o resto do Reino Unido. Seu sistema político deriva da Idade Média. O índice eleitoral da cidade é dominado não por seus residentes, mas pelas empresas privadas que operam dentro dela. Seu prefeito é escolhido pelos chefes das guildas medievais. Eles têm um representante na Câmara dos Comuns chamado o Recordador, além dos secretários da Câmara dos Comuns, sendo a única pessoa não eleita lá. Todos os outros lobistas não têm acesso além do saguão. A cidade de Londres tem um representante permanente na Câmara de Comuns, cuja função é informar a corporação da cidade e pressionar o parlamento em seu nome. Essa corporação é claramente um fenômeno único, que deveria ter chamado a atenção de muitos cientistas políticos, economistas políticos e economistas. Mas não conheço ninguém que tenha estudado sistematicamente a corporação e seu impacto na política econômica, ou na política em si. Portanto, só podemos supor que é uma corporação extremamente poderosa e pode-se dizer de uma forma ou de outra, também influenciar a política britânica, especialmente no que se diz respeito às questões mais ligadas ao sistema financeiro. Clement Attlee, o primeiro-ministro após a Segunda Guerra, tinha uma opinião formada sobre a corporação da cidade de Londres. Uma e outra vez vimos que há nesse país outro poder além daquele com sede em Westminster. É a cidade de Londres, um termo conveniente para um conjunto de interesses financeiros que podem se impor contra o governo central. Aqueles que controlam o dinheiro podem, tanto dentro quanto fora do país, seguir uma política contrária à decidida pelo povo. No coração da cidade de Londres está o Banco da Inglaterra. O Banco da Inglaterra não é apenas um banco central, mas também um regulador financeiro. Com o declínio do Império, o Banco da Inglaterra usou sua autoridade reguladora para atrair bancos de todo o mundo para Londres. Em 1972, emitiu uma licença para o Banco Internacional de Crédito e Comércio, BCCI, que estabeleceu sua sede em Londres. Em 10 anos, o BCCI se tornou o 7º maior banco do mundo. 10 anos depois, o BCCI faliu. O subdiretor da CIA, Richard Kerr, disse hoje à tarde que a CIA usou o BCCI para apoiar as atividades de inteligência dos Estados Unidos no exterior. Mas o BCCI não apenas colaborou com os serviços de inteligência estrangeiros. Também estava envolvido com uma longa lista de fraudes financeiras, lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo. O BCCI constitui um crime global internacional de uma escala difícil de imaginar.
O BCCI estava financiando o terrorismo. O Banco da Inglaterra sabia disso, mas em vez de supervisioná-lo adequadamente, tentou evitar o colapso do banco. Digo isso sem rodeios. O Banco da Inglaterra tinha informações suficientes para fechar o BCCI em 15 meses, antes de realmente fazê-lo, evitando que milhões de depositantes fossem prejudicados. Numerosos informantes do BCCI haviam entrado em contato com o Banco da Inglaterra, mas este não fez nada. O Banco da Inglaterra teve muito tempo para intervir e investigar, mas não o fez, porque a tradição na época, e que ainda continua hoje, é que basta insinuar e falar esse tipo de coisa durante o almoço entre as pessoas certas. E assim, tudo vai ficar bem. Robin Lee Pemberton, governador do Banco da Inglaterra, no momento do colapso do BCCI, disse: "O atual sistema de supervisão tem servido bem à comunidade. Se fechássemos um banco sempre que encontrássemos um incidente de fraude, haveria bem menos bancos do que há agora." Londres era um lugar onde os bancos faziam negócios que não eram permitidos em outros lugares, onde os banqueiros-chefes não tinham que se preocupar com as consequências de suas ações. Esta é uma das razões pelas quais, hoje em dia, há mais bancos em Londres do que em qualquer outro centro financeiro. No Reino Unido, geralmente nenhum banqueiro vai para a prisão. Eles são considerados uma espécie protegida, e isso também faz parte do modelo de negócios offshore, ou seja, você traz seu dinheiro aqui, nós cuidamos dele, e em nenhum momento você vai para a prisão. Nós te damos carta branca. A regulação flexível era uma forma de atrair negócios para Londres. A outra era o sigilo. Desde a década de 1960, as instituições da cidade de Londres começaram a estabelecer filiais extraterritoriais nas antigas fronteiras do Império Britânico. Seu objetivo era criar centros offshore com legislação projetada para proteger segredos comerciais, atraindo o capital de todo o mundo. O segredo bancário suíço é mais famoso. Você sabe, você coloca o seu dinheiro em um banco suíço e eles prometem não contar a ninguém. Mas há outro tipo de segredo muito britânico em sua essência, que é o trust. É um mecanismo muito escorregadio, complicado e sinuoso. Segundo a lenda, os trusts surgiram na época das cruzadas, quando os cavaleiros lutavam em terras estrangeiras e deixavam seus bens sob os cuidados de mordomos de confiança. Basicamente, o que os trusts fazem é brincar com o conceito de propriedade. A propriedade não é algo tão simples. Então, um instituidor entrega os bens a um fiduciário, frequentemente um advogado. Legalmente falando, você se separa desses bens, eles não são seus, e assim você não paga impostos sobre ele. Ninguém nunca vai descobrir que você tem algo a ver com esses ativos que foram utilizados. Nas jurisdições britânicas ultramarinas, não são necessárias qualificações para ser um fiduciário. Qualquer um pode estabelecer um trust e oferecer esse tipo de serviço. Não há registro de trusts, nem órgãos que certifiquem sua constituição. As únicas pessoas que sabem sobre a criação desse acordo são o fiduciário e instituidor. No que diz respeito ao negócio em si, não há obrigação de registrá-lo, nem de compartilhar informações financeiras do trust. Eles não são obrigados a declarar demonstrações financeiras em nenhum lugar. São, para todos os efeitos, acordos invisíveis. O economista John Christensen foi conselheiro econômico do paraíso fiscal de Jersey por 10 anos. Não estamos falando de alguns milhões, mas de trilhões de dólares de capital que, aparentemente, não pertencem a ninguém, pelo menos para fins fiscais e outros fins. Tudo desde obras de arte, barras de ouro, cavalos de corrida, carros, imóveis, não apenas ativos financeiros, mas uma grande variedade de ativos não financeiros. Pertencem a esses trusts, que estão lá e não pertencem a ninguém. E estamos falando, talvez, de até 50 trilhões de dólares em ativos que são armazenados no exterior, por trás desses instrumentos considerados legais.
As Ilhas Caimã estão entre vários territórios britânicos ultramarinos que assinaram um novo acordo de troca de informações com o Reino Unido e o resto da Europa para combater a evasão fiscal. Agora, os países são obrigados a fornecer detalhes sobre a propriedade das contas bancárias e suas transações. É importante que as Ilhas Caimã sejam reconhecidas como o primeiro território ultramarino a assinar um acordo desse tipo com o Reino Unido. E acredito que isso reflita de maneira significativa a abordagem construtiva que as Ilhas Caimã adotaram para alcançar nosso objetivo compartilhado de combater a evasão fiscal. Os trusts são a base do modelo britânico, mas aplicam o conceito de sigilo bancário como fazem os suíços. Os britânicos, é claro, estão muito dispostos a acabar com o sigilo bancário, pois isso lhes permitirá capturar uma parcela maior do mercado. Os trusts são o componente fundamental do segredo anglo-saxão, a partir do qual estruturas offshore muito complexas são projetadas. Cada paraíso fiscal oferece um conjunto definido de serviços, desde trusts até empresas fictícias, contas bancárias secretas e diretores nomeados. A combinação desses serviços distribuídos por estruturas complexas, que abrangem várias jurisdições, permite a criação de entidades secretas praticamente impenetráveis. Uma estrutura offshore frequentemente terá um tipo de trust por trás dela. O trust estará aqui gerenciando os ativos, sendo também proprietário de algumas empresas fictícias, cada uma das quais pode estar em uma jurisdição diferente. Portanto, pode haver um trust em uma jurisdição, cujos fiduciários estão em outro lugar, cujos beneficiários, por sua vez, estarão em outro lugar ainda, mantendo empresas extraterritoriais em outro lugar. A cada uma dessas empresas pode assumir os ativos. Uma conta bancária, um cavalo de corrida, um iate, uma pintura, uma carteira de valores, o que for. Existem numerosas variações de trusts e estruturas secretas offshore. Há advogados cujo trabalho se limita à criação de estruturas cada vez mais complexas e obscuras. O objetivo é sempre ocultar a identidade dos proprietários dos ativos e permitir que a riqueza seja reciclada nos mercados globais. Ao ver a quantidade de dinheiro que é gerenciada a partir dos paraísos fiscais, não há dúvidas disso. E tudo o que fizemos, junto com outras pessoas que também lutam contra os paraísos fiscais, não mudou nada. É um mundo onde você fala e eles dizem: tudo bem, mas continuarei fazendo aquilo que eu quero. Sabemos de tudo isso, em parte graças ao Panama Papers, e ainda assim não podemos fazer nada a respeito disso. Porque o sistema protege as poucas pessoas que se beneficiam dele. Mas, por poucos que sejam, também são muito poderosos. E eu vejo no Comitê do Panamá, que é o comitê do qual eu faço parte, que a única coisa que poderia mudar tudo isso é ter um registro de acesso público dos beneficiários, dos trusts e de todos os tipos de empresas. Os Panama Papers são uma coleção de vazamentos do escritório da advocacia offshore Mossack Fonseca. O Mossack Fonseca é o quarto maior escritório de advocacia extraterritorial, sendo que 9 dos 10 maiores estão registrados em territórios britânicos ultramarinos. Quando os países reclamam com o Reino Unido sobre as atividades realizadas em seus paraísos fiscais, Londres afirma que esses lugares são independentes e que não há nada que se possa fazer. Tenho ouvido repetidamente de funcionários de Berlim, Paris, Washington e outros lugares que o governo britânico lhes disse sim, estão cientes do que acontece em Jersey e acham isso muito lamentável, mas não possuem os poderes para intervir. Então, isso é uma mentira. Eles não têm poder de intervir e simplesmente escolhem não fazê-lo. Aos políticos aqui é conveniente fazer a vista grossa e fingir que esses lugares são independentes. No final das contas, o que o Reino Unido faz é nomear o governador, muitas pessoas em posições de destaque que depois são responsáveis pelas relações exteriores e também a defesa
defesa, podendo também vetar a legislação. Assim, Londres mantém um grau de controle bastante extenso sobre esses lugares, deixando-lhes apenas um pouco de espaço político. Durante seu tempo como conselheiro econômico de Jersey, John Christensen viajava com frequência para Londres para se reunir com vários departamentos do governo britânico. Como conselheiro econômico, tive muito contato com diferentes departamentos. Tradicionalmente, os governos do Reino Unido tentaram não intervir nos assuntos internos de lugares como Jersey de forma explícita. Assim, eles o fazem de maneira mais sutil. Você vai lá e fala com alguém do Ministério do Interior ou do Tesouro, e eles dizem: na verdade, não gostamos muito dessa legislação, seria bom se vocês a deixassem de lado. É como se estivessem dizendo: voltem para ele e digam que eles não querem que façam isso. O governo britânico prefere não interferir abertamente, mas comunica seus desejos por meio de discussões informais. Não há rastro de papel ou declaração oficial. As discussões ocorrem a portas fechadas. A relação que esses lugares mantêm com Londres tem muito a ver com o sistema britânico. As pessoas se entendem umas com as outras. Qualquer pessoa que seja britânica ou que conheça os britânicos sabe que a comunicação entre nós costuma ser muito sutil e você precisa entender os códigos. Quando as pessoas dizem que há coisas de muita ironia envolvida e muito linguajar codificado, as pessoas compreendem como funciona, e eu acredito que esse seja o caso da relação britânica com os paraísos fiscais. Eu acredito que há uma compreensão do que podemos e também do que não podemos fazer sem que ninguém precise soletrar para explicar melhor isso. Ao manter seu poder oculto, o Reino Unido pode afirmar que essas jurisdições são politicamente autônomas. A independência das Ilhas Caimã não está na agenda do governo. Essa é a mensagem que está sendo enviada ao Comitê Especial de Descolonização da ONU. O advogado McField representará o governo na reunião da ONU. O comitê foi criado para auxiliar as colônias ao redor do mundo em seu caminho para a independência. E a mensagem é que o primeiro-ministro, este gabinete, esse partido, não tem mandato com o povo das Ilhas Caimã para buscar a independência. Essa é uma mensagem que levarei. Quando as Bahamas declararam sua independência da Grã-Bretanha em 1967, os banqueiros se mudaram para as Ilhas Caimã e continuaram seus negócios de lá. Foi a conexão britânica que assegurou aos banqueiros e seus clientes que seu dinheiro estava seguro. Essa base britânica é o que permitiu que a indústria de serviços financeiros e as finanças offshore, juntamente com todas as pessoas associadas a elas, confiem nesses lugares. Na verdade, grande parte da riqueza administrada nos paraísos fiscais britânicos é controlada a partir de Londres. As pessoas da cidade de Londres gostam de fazer o trabalho sujo longe de casa. Poderia não haver um regulador que realmente leve seu trabalho a sério e acuse de fraude em Londres. Portanto, é melhor realizar as fraudes em águas internacionais como Gibraltar ou Jersey, onde há muito menos riscos de um julgamento sério ocorrer. Os acordos frequentemente são discutidos e concluídos em Londres, mas estão registrados no exterior para fins fiscais, regulatórios e de transparência. O que a cidade permite é que ela se envolva em negócios sujos, mas depois, quando um escândalo é revelado, eles dizem: bem, eles são independentes, não há nada que possamos fazer. Eles são eles, um paraíso fiscal, e nós somos nós, a cidade. Não temos nada a ver com esse tipo de coisa. Portanto, é uma relação incrivelmente conveniente. A cidade de Londres permitiu que Jersey, Guernsey e outros territórios ultramarinos britânicos se tornassem paraísos fiscais. Para mim, eles são como os Frankensteins criados para a cidade de Londres. Hoje em dia, o Reino Unido é o maior provedor mundial de serviços financeiros internacionais. O Reino Unido desempenha um papel quase único nas finanças globais.
Se olharmos bem os dados, o tipo de dados que construímos no índice de sigilo financeiro, veremos que as participações relativas de cada país na prestação global de exportação de serviços financeiros, ou seja, serviços financeiros oferecidos a não residentes, agora existem dois grandes centros e tudo o mais é bastante pequeno em comparação. Os dois grandes centros são os Estados Unidos, com cerca de 19% do mercado global, e o Reino Unido, com seus territórios ultramarinos, com cerca de 25% do mercado. E se você adicionar a isso outras jurisdições, ex-colônias, recentemente independizadas como Hong Kong, Singapura, talvez até Dubai, Bahrein e Chipre, então você chega a uma figura próxima de 40%. E acredito que esse número represente melhor o verdadeiro papel de Londres no mercado financeiro global. Os soldados partiram, os administradores abandonaram suas colônias, mas ainda mantiveram um grau significativo do controle sobre os fluxos financeiros dessas antigas partes do império e do resto do mundo. Assim, podemos descrevê-lo como um segundo império, dessa vez financeiro e oculto, que abrange grande parte do mundo. Na época do Império Britânico, a cidade de Londres era o maior centro financeiro global do mundo. Não apenas as colônias britânicas, mas também países independentes conduziam suas atividades bancárias em Londres e utilizavam a moeda do Império para o comércio e financiamento. Conforme o Império declinou, também o fez a cidade de Londres. O estabelecimento do Euromercado de Londres permitiu que os bancos da cidade continuassem a explorar suas redes e experiência da era do Império, enquanto a criação de jurisdições secretas concedia aos bancos o acesso a grandes quantidades de dinheiro barato. Bancos internacionais de todo o mundo estabeleceram filiais em Londres, nas jurisdições ultramarinas britânicas, para aproveitar esse novo sistema. Esse sistema é uma nova forma de ocupação. A outra terminou em 1962 para a França. Não sei para a Inglaterra, mas deveria ser por volta do mesmo ano, com a Inglaterra ainda presente na Índia e em outras colônias. E quando você observa os fluxos de dinheiro para os paraísos fiscais, percebe que eles aumentaram consideravelmente quando nos retiramos das colônias. Indivíduos ricos, o crime organizado e corporações transferiram suas riquezas para o exterior em troca do sigilo e isenção de impostos. E, à medida em que os países ao redor do mundo começaram a desregulamentar e abrir suas economias, isso tornou cada vez mais fácil de fazer. Hoje em dia, até metade de toda a riqueza extraterritorial mundial pode estar oculta nos países fiscais britânicos. Um dos perdedores é a África, cuja fuga de capital flui principalmente para a moderna teia britânica. Acredito que não seja coincidência que o Império Extraterritorial Britânico tenha surgido mais ou menos ao mesmo tempo que o colapso do seu império formal. Tendemos a pensar na África como um enorme devedor líquido em relação ao resto do mundo. Porém, sua dívida líquida no final de 2008 era de 177 bilhões de dólares. A dívida de todas as nações da África subsaariana totalizou 177 bilhões de dólares em 2008. No entanto, a riqueza que as elites desses países haviam transferido para o exterior entre 1970 e 2008 é estimada em 944 bilhões de dólares, mais de 5 vezes sua dívida externa. 944 bilhões. Façamos as contas e veremos que a África não é um devedor líquido, mas sim um credor líquido para o resto do mundo. À medida que o capital era transferido para o exterior, as nações africanas contraíam empréstimos de bancos internacionais a juros elevados. Com o tempo, essas dívidas se tornaram tão grandes que talvez nunca sejam pagas. Os paraísos fiscais estavam privando as nações em desenvolvimento de sua riqueza e receitas fiscais.
Por muito tempo, muitos países em desenvolvimento, incluindo recentemente o Equador, têm tentado estabelecer um órgão fiscal da ONU como um padrão mais elevado do que o existente agora, o Comitê Fiscal da ONU. No entanto, toda vez que isso acontece, os esforços são obstruídos. Durante o processo do financiamento para o desenvolvimento da Addis Abeba no ano passado, acredito que o Reino Unido e os Estados Unidos foram os que impediram mais uma vez os esforços para estabelecer essa organização fiscal. Por que eles não gostariam de ter um processo de tomada de decisão democrático nas decisões globais sobre os impostos arrecadados através das fronteiras? Isso não faz sentido. E isso continuará sendo um problema. O Ocidente impede as tentativas de fornecer maior transparência aos fluxos financeiros internacionais e a implementação de padrões globais para toda a coleta de impostos através das fronteiras, enquanto as elites dos países em desenvolvimento usam centros extraterritoriais para ocultar sua riqueza no exterior. O petróleo no Gabão não beneficiou o povo do Gabão. O mesmo acontece com o cobre na Zâmbia e o ouro em Moçambique ou no Mali. Beneficiaram as empresas que o extraem e seus acionistas, e também a elite corrupta existente. Nos países em desenvolvimento, o sistema extraterritorial de países fiscais facilitou o saque desses países por suas elites, permitindo-lhes roubar o dinheiro e mantê-lo seguro em outro lugar. São chamados de fluxos financeiros ilícitos, porque o anonimato que os impulsiona cria incentivos para que as pessoas em posições de poder sejam corruptas. É por isso que há um grupo de países onde o progresso do desenvolvimento é tão difícil. Os incentivos dos indivíduos e a capacidade de persegui-los através de todos os mecanismos que aumentam os fluxos ilícitos superam os tipos de mecanismos que garantem um Estado poderoso, representativo e eficiente que pode começar a gerar desenvolvimento. Em todo o mundo, países em desenvolvimento perdem mais de US$ 1 trilhão a cada ano devido à fuga de capitais e evasão fiscal. A maior parte dessa riqueza flui para as grandes nações ocidentais, como os Estados Unidos e o Reino Unido, e permite que suas moedas se mantenham fortes, enquanto as moedas dos países em desenvolvimento permanecem fracas. Mas os fluxos ilícitos em direção ao Ocidente também tiveram outro efeito colateral inesperado. As economias dos Estados Unidos e do Reino Unido começaram a se financiarizar. As origens dessa financiarização, ou desindustrialização, remontam aos anos 60. Manifestantes protestam por meio de marchas maciças, comícios e manifestações contra a participação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Enquanto isso, o presidente Johnson afirma que o FBI está observando de perto todas as atividades contra a guerra. Na década de 1960, Michael Hudson trabalhava no banco Chase Manhattan de Wall Street, como economista de balanço de pagamentos. Nos anos 60, o déficit da balança de pagamentos dos Estados Unidos nos deveu inteiramente aos gastos de milhares no exterior. Dólares estavam saindo do país como resultado do custo da Guerra do Vietnã. Washington tentou evitar que os dólares que chegavam ao Vietnã fossem depositados em bancos estrangeiros. O governo pediu ao Chase que estabelecesse uma filial em Saigon durante a guerra. Como vocês podem imaginar, não tinha janelas, era uma espécie de fortaleza e estava perdendo dinheiro. Mas o governo foi até o Chase e disse: se não conseguimos pagar o dinheiro que os militares estão gastando no Vietnã, esse mesmo dinheiro acabará nos bancos franceses, chegará ao general de Gaulle e vocês sabem o que vai acontecer depois. Ele vai trocar tudo por ouro, mês após mês. É o que os Estados Unidos estão tentando evitar. Não tendo sucesso em deter a fuga de dinheiro, eles começaram a elaborar um plano diferente.
Em 1967, Michael Hudson recebeu um memorando de um ex-funcionário do Departamento de Estado. Em 1967, um ex-funcionário do Departamento de Estado me entregou no elevador do que então era o meu escritório um memorando instando o Chase Manhattan como ajudar os Estados Unidos a se tornarem a Suíça do mundo, ou seja, um novo centro de fuga de capitais. O Departamento de Estado, por meio do Chase, me pediu para estimar quanto dinheiro você acha que estaria disponível se os Estados Unidos se tornassem a nova Suíça. E como faríamos isso? O plano era organizar centros bancários offshore, no Caribe, e em outros lugares, e fazer com que o dinheiro especulativo não chegasse diretamente ao Chase, pois isso não seria muito desejado nem muito legal. O que aconteceu foi que criminosos da América Latina, outros criminosos, traficantes de drogas de todo tipo de crime organizado, colocavam seu dinheiro nos bancos offshore do Caribe. E então, esses bancos simplesmente depositavam os lucros na sede nos Estados Unidos. Ao repatriar dólares do exterior de volta aos Estados Unidos, foi possível deter sua fuga e respaldar o valor da moeda. Cada país olha sua taxa de câmbio. A taxa de câmbio não envolve apenas importações e exportações, mas sim movimentos de capital. Se olharmos as estatísticas mensais do Fundo Monetário Internacional, elas se assemelham a um balanço comercial constante, remessas constantes, e o que sobe e desce é chamado de erros e omissões. São fugas de capital e a razão pela qual eles a denominam assim é que não gostam de olhar para isso. Nos anos 30, Roy Ovde Hall, economista do Departamento de Comércio, quis incluir movimentações ilegais nas estatísticas de balança de pagamentos. O Congresso ficou muito irritado. Disseram-lhe em Washington que o argumento contrário era o seguinte: somos um país cristão, não queremos denunciar crimes. Portanto, não permitiam que ele incluísse dinheiro sujo na balança de pagamentos. Suponho que agora eles o chamam de erros e omissões, não entradas e saídas de dinheiro sujo. Nas décadas de 60 e 70, o Reino Unido enfrentou um dilema semelhante aos Estados Unidos. Dinheiro estava saindo, reduzindo o valor da libra. Então, Londres percebeu que também poderia apoiar o valor de sua moeda ao abrir o mercado interno para trilhões de dólares, que passavam por seus paraísos fiscais ultramarinos. No entanto, assim como nos Estados Unidos, isso teve um efeito colateral inesperado. Os bancos britânicos de hoje, assim como no século XIX, não investem seu dinheiro na indústria manufatureira britânica. Eles investem em especulações imobiliárias e financeiras, em negociação de moedas. Portanto, a financeiração de Londres contribuiu para desindustrializar o país como um todo, porque permitiu que a libra esterlina fosse respaldada por essa enorme entrada de dinheiro especulativo proveniente do tráfico de drogas, crime organizado ou evasão fiscal, que agora estava chegando a Londres e em vez da Suíça, Liechtenstein ou Caribe. Com o apoio tácito dos Estados Unidos, os refúgios extraterritoriais do Reino Unido cresceram rapidamente e em pouco tempo, e o sistema offshore se tornou o mercado financeiro internacional de referência no mundo. Inicialmente, poucos sabiam que esse mercado funcionava. Em 1986, o economista John Christensen foi ao exterior para investigar. Ele se candidatou a um cargo no território de Jersey, de uma das principais empresas de auditoria do mundo. A Deloitte Touche me contratou como administrador de empresas e trusts, que era o cotidiano desse negócio. Eu fui ao exterior especificamente para trabalhar nesse campo, porque é onde estão as empresas offshore, as empresas de fachada e os trusts. E assim você está administrando todos eles. Dessa forma, eu pude ver no que seus clientes realmente estavam envolvidos.
Tive acesso total a todos os arquivos e durante meu período na Deloitte Touche, investiguei mais de 100 de seus clientes estrangeiros. E isso é o que eu encontrei. Negociantes com informações privilegiadas, manipuladores do mercado, alguns que evitaram divulgar conflitos de interesse, comércio ilegal de armas, doações ilícitas para campanhas políticas, subornos, contratos, faturamento fraudulento, manipulação de preços e também evasão fiscal. Todas essas eram as atividades de seus clientes. Com base na amostra de clientes que pude investigar, nenhum deles estava envolvido no que eu consideraria uma atividade genuinamente legítima. Todos estavam envolvidos em algum tipo de evasão de impostos ou algo bem pior. Eu me encontrei com Carl Levin, ex-senador dos Estados Unidos, que na época conduziu muitas investigações sobre a banca privada. Quando perguntaram aos banqueiros qual porcentagem de seus clientes vocês acham que usam empresas para fins legítimos, a resposta foi: 99,9% deles usam para fins ilícitos. Essa é a realidade. São os banqueiros americanos admitindo aquilo que fazem. E o mesmo acontece com os banqueiros britânicos, que ajudam seus clientes a abrir contas no Panamá, nas Bermudas ou nas Ilhas Caimã. Os paraísos fiscais são muito utilizados para atividades financeiras fraudulentas e áreas cinzentas onde o sigilo não apenas é desejável, mas necessário. Atividades financeiras legítimas não precisam de sigilo fornecido pelos paraísos fiscais ultramarinos, nem têm o desejo de pagar as altas taxas cobradas pelos bancos e escritórios de advocacia offshore. Hoje, cerca de metade das jurisdições secretas do mundo são dependências britânicas. Em público, essas jurisdições afirmam ser transparentes e que seus setores de serviços financeiros se limitam a atividades legítimas. Nossa economia e, portanto, nossas instituições financeiras não se baseiam no sigilo. Elas se baseiam na transparência, em um ambiente regulatório sólido, em uma boa governança, respaldada pelo sistema legal britânico. Nessa noite, recebemos a resposta do chefe da Caimã Finance, após um grupo de ativistas anti-evasão fiscal com sede nos Estados Unidos anunciar planos para viajar para as Ilhas Caimã para chamar atenção para o que eles consideram evasão fiscal corporativa. Richard Cole diz que não há nada a esconder. Se alguém quiser vir para as Ilhas Caimã para descobrir o que fazemos aqui, eu digo, pode vir. Aqui não temos segredos. Quando cheguei às Ilhas Caimã em 2008, liguei para o porta-voz do governo e ele me disse: temos uma ordem de cima de que ninguém pode falar com você. Você está fora dos nossos limites. Em 2011, o jornalista Nicholas Jackson publicou As Ilhas do Tesouro, um livro inovador sobre o sistema offshore. O autor de uma série de relatórios da mídia internacional diz que apreciaria um debate com o presidente das finanças das Ilhas Caimã, Tony Travers. Ele disse que Jackson é um idiota com compreensão de uma criança de 11 anos. Sempre haverá a política da inveja. Agora, a política da inveja é exacerbada por idiotas que, na verdade, não entendem o que está acontecendo nas Ilhas Caimã. Eu não sei o que ele está falando e, além disso, ele mesmo não sabe do que está falando. As Ilhas Caimã são o quinto maior centro financeiro do mundo, abrigando 80 mil empresas, 3/4 das quais lidam com fundos de hedge globais, com depósitos de 1,9 trilhão de dólares. Ao mesmo tempo, as ilhas têm apenas 60 mil habitantes, equivalente à população indigente de Nova York. Uma estranha mistura de personagens habita o mundo offshore. Ex-alunos de escolas de elite, membros de serviços de inteligência, criminosos, senhores e damas de todos os tipos e banqueiros.
Com tanto em jogo para tantas pessoas ricas e poderosas, não surpreende que os paraísos fiscais britânicos tenham desenvolvido seus próprios mecanismos curiosos para evitar o vazamento de informações. Para muitas pessoas que trabalham no negócio offshore e não gostam do que fazem, é realmente muito difícil discordar, porque você se expõe a ser atacado pessoalmente com um grau de crueldade bastante extraordinário. Na maioria das vezes, os instrumentos de repressão são relativamente sofisticados. Você não terá uma promoção fazendo isso, ou sua família não vai gostar. Em geral, não é vamos colocá-los na prisão. Isso é muito bruto. Sendo essencialmente uma invenção britânica, os mecanismos que reagem são muito sutis, recorrendo a uma espécie de ostracismo. E se alguém tenta delatar, existem todo um leque de métodos para silenciá-lo. Não apenas podem demiti-lo, mas também podem sobrecarregá-lo com um monte de trabalho ou desviar sua carreira, entre outras coisas. Alguém que conhece muito bem como funciona a supressão em alto mar é o ex-senador de Jersey e ex-ministro da Saúde, Stuart Silverhead. Em 2009, ele vazou um relatório sobre uma enfermeira acusada de matar pacientes no hospital de Jersey. Tudo chegou a um ponto crítico durante um debate ocorrido na terça-feira, 10 de março. O senador Stewart interrompeu a sessão, alegando que o senador Pritchard o havia insultado e dito para se suicidar. O senador negou a acusação, dizendo: "Eu refuto absolutamente". No entanto, menos de uma semana depois, ele foi forçado a admitir que havia mentido. O senador Pritchard agora admitiu que, em outra ocasião, disse ao senador Stewart para fazer o favor de cortar os seus pulsos. Fui detido em minha casa de manhã por 6 policiais à paisana, que havia mais 2 policiais especialistas em busca de dados e também mais 2 com coletes à prova de balas e um daqueles arietes usados em operações contra drogas. Então, 10 policiais ao todo se lançaram sobre mim e, sem nenhum mandado de busca, a minha propriedade foi revirada de cima para baixo. Todos os computadores foram apreendidos e vasculhados e a polícia roubou todo tipo de dados privados pertencentes ao distrito eleitoral. Pouco depois de começar a filmar, um policial saiu da delegacia e sorriu para a câmera, indo apressado para algum lugar. Acabou que ele estava indo testar as sirenes de sua moto, algo que ele fez várias vezes durante grande parte da entrevista. Quando chegou a hora de me julgar, Stuart Silverhead foi julgado sob a Lei de Proteção de Dados. Quando as autoridades estavam me interrogando, eu disse a eles que estava exercendo uma defesa legítima de divulgação de interesse público. E eu, como uma testemunha especializada, pude apresentar uma série de relatórios que efetivamente destruíram o caso de acusação. Em relação a isso, os juízes determinaram que a defesa de Stuart, que havia vazado o relatório em interesse público, não seria mais admissível. No entanto, o processo criminal continuou mesmo assim, sem a defesa. Nos últimos 7 anos, Stuart foi levado repetidamente aos tribunais e preso 3 vezes. Ele não sabe quando ou se a perseguição terminará, nem quando voltará a estar na prisão. Olhando para Jersey de fora, parece que temos um sistema judiciário, um tribunal e uma legislatura, mas é tudo fachada. Mas nenhum desses sistemas em Jersey cumpre ser imparcial ou funcionar corretamente. O caso de Stuart Silverhead talvez esteja no extremo mais forte de uma escala. Ele simplesmente foi reprimido e levado aos tribunais por acusações falsas. Vamos continuar com a entrevista. Pode ser que fique cansado. Assim é a opressão em Jersey. Fazem de tudo, todo tipo de coisa para assediar as pessoas. Geralmente, eles não chegam a esse tipo de extremos que fazem comigo em termos de prender e encarcerar.
As autoridades utilizam todo tipo de outros métodos mais sutis para interferir, sabotar, obstruir e tornar a vida das pessoas mais difícil. Se você incomodar os que estão no poder em Jersey, você não vai encontrar nenhum tipo de emprego aqui, nem os seus filhos. É assim que tudo funciona. Eu fui para Jersey em março de 2009 com o Nicholas Jackson. Era uma viagem de apenas alguns dias. No segundo dia, o Nick chegou a mim e disse: "Você percebeu que estão nos seguindo?" E isso desde que chegamos ao aeroporto. Não olhe agora, mas eu tenho certeza de que estão nos seguindo nesse exato momento. E ele estava certo, o que me preocupou muito. Há um ditado em Jersey: se você não gosta do que tem aqui, um barco sai a cada manhã. A literatura promocional da Jersey Finance afirma que Jersey representa uma extensão da cidade de Londres. É o lugar escolhido pela cidade de Londres para realizar muitas das atividades que não podem ser realizadas lá. Estamos aqui para falar sobre uma empresa chamada Appleby. Vou ler o que diz o site deles. Muitos dos membros da nossa empresa hoje ocupam não apenas cargos políticos, mas também cargos judiciais de alto nível em vários centros: Bermudas, Jersey, Ilhas de Man e Ilhas Caimã. Basicamente, eles se gabam do fato de que seus funcionários e sócios são amigos dos que estão no poder nos centros financeiros offshore. Os mesmos advogados e consultores que estabeleceram e administraram fundos também ocupam altos cargos políticos. No mundo ultramarino britânico, a maioria dos políticos está envolvida em negócios. Vota a favor de negócios e promove interesses comerciais. Eles redigem, aperfeiçoam e aprovam legislações conforme lhes convém. Os políticos são da administração das empresas que supostamente deveriam regular. Não há lugar para dinheiro sujo no Reino Unido. Na verdade, não deveria haver em lugar nenhum do mundo. O desafio que coloco para todos os países hoje é erradicar a corrupção, garantir transparência sobre suas próprias empresas, saber o que elas estão fazendo e exigir isso das empresas estrangeiras que estão em seu país também, e trabalhar conosco para disseminar essa abordagem em todo o mundo. Publicamente, os políticos britânicos afirmam que estão tomando medidas contra as jurisdições secretas e a corrupção, mas na realidade estão fazendo o oposto. Quando falo com políticos em Bruxelas, eles dizem que tem mais lobistas de Londres, incluindo políticos, defendendo os interesses da cidade de Londres do que de todos os outros Estados-membros juntos. Isso nos dá uma ideia de até que ponto os políticos britânicos se veem como defensores da cidade de Londres. Começamos com a notícia mais importante do dia: esforços da Ilha Caimã para garantir a transparência em seu setor de serviços que estão sendo reconhecidos pela comunidade internacional. No início da semana, o primeiro-ministro britânico disse ao parlamento que rotular suas dependências como paraísos fiscais é injusto. Muitos políticos britânicos têm laços pessoais e comerciais com a cidade de Londres e os paraísos fiscais britânicos. O pai do ex-primeiro-ministro britânico David Cameron, Ian Cameron, era um especialista em fundos offshore e esteve envolvido em trusts extraterritoriais desde os anos 80. Neste tribunal atrás de mim, aqui em St. Helier, encontramos isso. É um documento chamado Concessão de Sucessão e está anexado ao testamento de Ian Cameron, o pai de David Cameron. Ian Cameron era um homem rico. Em 2009, investigadores estimavam sua fortuna pessoal em 10 milhões de libras. No entanto, Ian Cameron faleceu em 2010 e seu patrimônio era muito menor do que isso, 2,7 milhões. Em muitos casos, são os políticos e seus comparsas, famílias, etc., junto com os empresários que patrocinam partidos políticos, que usam esses serviços extraterritoriais. Portanto, eles não têm interesse pessoal para fechar isso. Se eles quisessem fechar, poderiam fazer isso até amanhã. O fato é que não querem, porque eles próprios são cúmplices.
Se você é de uma boa família e conhece as pessoas certas, então todos os tipos de sutilezas legais frequentemente desaparecem. Você pode se safar fazendo todo tipo de coisas que um cidadão comum não pode. Se você batesse na porta hoje e perguntasse se pode criar uma empresa offshore, eles não deixariam. Mas se você faz parte das redes que fazem esse tipo de coisas, isso é uma parte muito importante de todo o sistema. É a classe alta. São as escolas de elite que estão lá, e isso durante séculos. O sistema britânico, uma rede antiga de elites privilegiadas, havia encontrado um nicho lucrativo no mundo offshore após o desaparecimento do império. Eles se transformaram de administradores do império em manipuladores financeiros para a elite global e as corporações multinacionais. À medida que mais dinheiro fluía para o exterior, as sociedades ao redor do mundo começaram a sentir o impacto do mundo offshore. A realidade não é o que você pensa, que o seu primeiro-ministro tem o poder de decidir o futuro do seu país. O poder está escondido aqui. Há uma longa lista de países ao redor do mundo onde a falta de transparência financeira sobre impostos, propriedade e corrupção prejudicou a maneira como os governos criam políticas para seus cidadãos. Temos casos extremos, como o esconderijo da evasão fiscal por indivíduos em posições ministeriais na Grécia ou na França, mas também temos esse sistema que promove a propriedade anônima de empresas, ativos em Londres, metade das terras na Escócia, e realmente acreditamos que há algum caso em que os governos ou mercados funcionam melhor, onde a renda e os bens são distribuídos de uma forma melhor, quando permitimos que tanto seja oculto ou não. Quem se beneficia por não saber com quem está fazendo negócios? Quem quer que um governo dirigido por pessoas cujos ativos escondidos, cujas transações financeiras são totalmente feitas no anonimato e no exterior? Então, o mundo inteiro está perdendo rumo por causa desse tipo de coisa. Precisamos que os cidadãos entendam o que está acontecendo, que são eles que estão carregando o fardo, enquanto poucos indivíduos poderosos estão sendo isentos de pagar os impostos. As pessoas comuns pagam impostos, os ricos não. Então, isso é desigualdade e está levando ao populismo, porque mostra muito claramente que os líderes de hoje em dia não são capazes de cuidar dos interesses dos seus cidadãos. É isso que temos que ter em mente. Nas décadas de 60 e 70, a evasão ou elisão fiscal eram consideradas antissistema. Então, você sabe, os Rolling Stones e Phil Collins, toda essa gente indo para fora era visto como algo rebelde. Mas o que ontem era antissistema, hoje é pró-sistema. Offshore hoje é o que se chama de estabelecimento. Hoje em dia, o trust é a maneira como as elites e as multinacionais gerenciam seus assuntos. A evasão fiscal é a forma de fazer negócios. Esse tipo de engano sofisticado requer uma grande infraestrutura. Gostamos de falar sobre a infraestrutura de terno e gravata de pessoas altamente educadas que acham que têm o direito de ajudar os outros a enganar as sociedades. É uma nova máfia que vive ao seu lado. Embora eles não atirem nas pessoas, seu comércio é igualmente mortal, pois priva as pessoas de oportunidades de terem cuidados de saúde, educação, segurança, justiça e, essencialmente, uma vida totalmente plena. Os contadores e consultores são a espinha dorsal do sistema offshore, administrando as estruturas que permitem que certos indivíduos e empresas movam seu dinheiro para o exterior e evitem impostos. Existem cerca de 2,5 milhões de contadores no mundo, dos quais 330 mil no Reino Unido.
Pessoas com boa reputação, bem vestidas, bem alimentadas, bem pagas, estão sentadas nos escritórios do centro da cidade e são pagas para elaborar esquemas de evasão fiscal para indivíduos e corporações. Todos nós podemos escolher um governo que diz: vote em nós, vamos lhe dar o melhor atendimento médico, melhor educação, a melhor segurança. E no dia seguinte, um consultor vem e diz: desculpe, pessoal, mas temos um esquema de evasão onde gigantes como a Amazon, Google, Microsoft não pagarão nenhum tipo de imposto. Bem, é uma pena porque vocês votaram em algo que não será cumprido. É um mundo tumultuado onde uma parte do modelo de negócios das grandes empresas de consultoria é como negar ao público serviços por meio de erosão das receitas fiscais. E essas mesmas empresas depois são recompensadas com contratos financiados pelo governo. Aconselham governos locais e o governo central, ou até mesmo auditam as contas das empresas e, no fim, nos dizem que tudo está bem. Quando debati isso com um parceiro do Price Waterhouse, cara a cara, ele disse: você nunca nos dará crédito por nada. Geramos milhões de dólares em receita e temos muitos clientes satisfeitos. Qual é o problema? E a minha resposta foi muito simples. É assim que falam os traficantes e cafetões. No Reino Unido, uma nova geração de funcionários públicos estava subindo ao topo. Um deles foi Dave Hartnett, que chegou ao topo da HMRC, a autoridade fiscal do Reino Unido. Dave tinha uma nova forma de arrecadar impostos. Os acordos seriam negociados individualmente e às portas fechadas. No caso dos clientes mais importantes, Dave frequentemente conduzia pessoalmente as negociações. A British Telecom foi uma das primeiras empresas a participar do programa e recebeu um reembolso de mais de 1 bilhão de libras. O CEO da British Telecom, Ben Riven, escreveu: o lucro por ação aumentou 14% e é bom saber que temos um crédito de 1 bilhão de libras. Dave afirmou que essa abordagem era mais eficiente. As ações judiciais nos tribunais são incrivelmente caras hoje em dia e em todo o mundo, e acredito que devem ser evitadas tanto quanto possível. A arte está em persuadir as pessoas a pagarem o que lhes é devido com base em argumentos e coisas assim. Paguem os impostos! Paguem os impostos! Paguem os impostos! Depois que os protestos eclodiram em 2011, o Comitê Selecto do Tesouro questionou Dave. Ele afirmou que não poderia fornecer nenhuma informação devido ao sigilo dos contribuintes. Que lei o impede de divulgar informações ao parlamento? Todo o meu aconselhamento, Sr. Barclay, até o momento foi que tanto eu quanto meus colegas estamos protegidos pelo ato e pela decisão dos comissários. Dave Hartnett não mencionou que o aconselhamento jurídico que recebeu indicava que a divulgação de informações estava à disposição do diretor da HMRC, ou seja, ele mesmo, Dave Hartnett. Da mesma forma que a máfia antigamente, as empresas de consultoria agora penetram no Estado. O encarregado de combater a evasão fiscal na HMRC pertencia a uma dessas empresas. O recém-nomeado presidente da HMRC resultou ser sócio da KPMG e agora, pasmem, eles estão juntos no comando do Tesouro Britânico. Foi assim que a indústria de serviços financeiros conseguiu se infiltrar no Estado e começou a influenciar suas leis para seu próprio benefício. O grau de influência política por parte da cidade de Londres, dos grandes bancos e escritórios de advocacia, é tão enorme que os políticos se tornaram seus porta-vozes. Com o governo não disposto a agir no interesse das pessoas, um grupo de manifestantes enfrentou Dave em um evento privado em Oxford. Desculpe interromper, será só um momento. Estamos aqui essa noite para entregar um prêmio a Dave. O prêmio em reconhecimento aos seus serviços de planejamento fiscal corporativo.
Dave tem sido um grande amigo da indústria, um grande amigo de muitos nós ao longo dos anos. Realmente não podemos agradecer o suficiente pelo que vocês fizeram. Para nós, na Vodafone, ele economizou bilhões de libras em nossa conta de impostos. E para nossos amigos no Goldman Sachs, mais 25 milhões. Ninguém dessas pessoas foi convidado. Entraram aqui ilegalmente. É invasão de propriedade privada. Saiam imediatamente, antes que chamemos os cachorros. Saiam daqui. Vamos, saiam daqui. Vocês são intrusos. Saiam daqui. Após sua aposentadoria, Dave Hartnett foi para o setor privado, onde uma de suas posições foi na Deloitte, aconselhando governos estrangeiros em questões fiscais corporativas. Como não bastasse, Dave Hartnett agora é um companheiro da Ordem de Banho, um título concedido pelo monarca britânico. Temos ex-ministros trabalhando como consultores em empresas de consultoria que oferecem primeiro trabalho e depois conselhos. E futuros ministros. Para mim, tudo isso é sinal de que estruturas corruptas, as pessoas estão comprando e vendendo influências. Quando um ex-ministro trabalha para uma empresa de consultoria, ele não está contribuindo para um conhecimento, mas sim abrindo oportunidades políticas, tanto para o seu país quanto para o exterior. Espero que, a essa altura, o fato de eu não confiar na maioria dos banqueiros, advogados e consultorias não os surpreenda tanto. Na verdade, acredito que todos eles estão envolvidos em uma conspiração contra o interesse público. No Reino Unido, o segredo e a complexidade das finanças, apoiados pelo governo, ajudam a obscurecer a corrupção aos cargos públicos. As estruturas financeiras muitas vezes são tão complexas que, mesmo depois de serem reveladas publicamente, não são amplamente reconhecidas pelo que são. Um exemplo disso é o PFI, a Iniciativa de Financiamento Privado. PFI é uma forma de financiar infraestruturas públicas como hospitais, escolas, estradas e pontes, através do setor privado. E, em vez do método tradicional, que é por meio do governo central, ao longo de um período de 30 a 40 anos, o montante de reembolsos é, em média, 3 a 4 vezes maior do que teria sido pelo governo central. Basicamente, é uma gigantesca fraude contábil. Uma vez estabelecida a política de PFI, as 4 grandes auditorias eram, na verdade, membros pagos da equipe dentro do Departamento do Tesouro, vendendo e aconselhando a implementação de contratos por parte das autoridades públicas. É como dizer, venha conosco e vamos te mostrar como tirar o máximo proveito disso. Em outras palavras, trata-se de explorar a legislação. Até mesmo os escritórios da Autoridade Fiscal do Estado agora são de propriedade de paraísos fiscais. O HMRC é uma instituição de coleta de impostos aqui do Reino Unido e seus escritórios estão sediados nas Bermudas, e isso é bastante incrível. A empresa detentora do contrato PFI para gerenciar o território central do HMRC pegou empréstimos de investidores estrangeiros a uma taxa de juros de 15%. Devido aos juros serem tão altos, a empresa estava perdendo dinheiro. Então, não pagou impostos. Em 2011, o HMRC não conseguiu provar que qualquer empresa PFI estava pagando seus impostos ao Reino Unido. Acredito que precisamos ter uma conversa séria sobre o papel do governo em toda essa confusão e até que ponto os grandes bancos e auditorias penetraram nos governos e em benefício de quem estão atuando. Conferência África PPP, Londres, 2016.
A razão pela qual protestamos é que queríamos garantir que os cidadãos da África soubessem que tais políticas foram um completo fracasso aqui no Reino Unido. Sabemos que esses produtos não são comercializados nos países africanos em benefício próprio. A única motivação é estender o alcance de serviços financeiros para novos mercados. Tudo está sendo promovido em benefício da cidade de Londres. O que estamos vendo é essencialmente uma nova forma de colonialismo. Inicialmente, o objetivo era ocupar terras e extrair recursos, o processo pelo qual países imperialistas como a Grã-Bretanha desenvolveram redes significativas. E agora, essas redes servem para promover e explorar serviços financeiros. A cidade de Londres era o coração financeiro do Império Britânico. O Império Britânico declinou e a cidade se transformou de um centro que operava a maquinaria financeira do Império em um centro financeiro global. Assim, até então insignificantes territórios fronteiriços do antigo império se tornaram a base de uma rede de paraísos fiscais que capturam riquezas de todo o mundo e as direcionam para a cidade de Londres. Hoje, 25% das atividades financeiras internacionais ocorrem em território britânico. Quase metade dos paraísos fiscais do mundo estão sob proteção britânica e até metade da riqueza offshore pode estar escondida em paraísos fiscais britânicos. Os serviços financeiros são a maneira pela qual as elites britânicas ganham dinheiro e também é onde ex-ministros do governo, altos funcionários e espiões do Estado assumem cargos lucrativos de consultoria após a aposentadoria. Juntos, eles transformam a Grã-Bretanha e suas dependências no maior paraíso fiscal do mundo, prejudicando o desenvolvimento global e tornando o próprio Reino Unido um país que serve, acima de tudo, aos interesses de suas elites.